poderosa. Palavra de Deus. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Enquanto vocês estão procurando, deixa eu passar só uma programação aqui. Domingo, aqui na ICV, acontece o nosso culto de celebração, amém? Nosso culto começa a partir das 18 horas. Então, venha participar do nosso culto de celebração. Venha celebrar o Senhor Jesus. Domingo às 18 horas. Nossa reunião termina sempre entre as 20 horas e 20 horas e 15 minutos, amém? Então, venha participar. Domingo agora foi uma bênção. A casa estava cheia, as famílias estavam reunidas para a glória de Deus, amém? Então, é muito importante você iniciar a semana na casa de Deus. É muito importante você iniciar a semana primiciando, amém? Então, primicie a sua semana ao Senhor, vindo na casa do Senhor no domingo, amém? Também, seguindo aqui as nossas programações, no dia 7 de fevereiro, nós vamos ter o nosso culto dos homens do reino, amém? Cadê os homens aí? Cadê os homens? Ó, o homem não faz assim, não. Quero ver os homens desse lado aqui, cadê? Desse lado aqui. Vamos ver de novo, desse lado aqui. Pronto. Aqui ficou meio fantasma, né? Aqui ficou Amém? Então é importante, homens, que vocês participem do culto dos homens, amém? Venha, participa, vai ser uma bênção do céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois a gente, esse ano aí, quem sabe até o final do ano, nós leva todos esses homens para legendários, né? Quem sabe, né? A gente vai. Em nome de Jesus. Fazer vocês ficar no meio do mato 3 dias. Amém? Provérbios 24, 10. Vamos ler o texto. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Eu vou repetir. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Você pode dizer amém? Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: não seja fraco na crise. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para essa pessoa que está perto de você, só para que haja uma memorização, diga assim, não seja fraco na crise. O livro de Provérbios foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão recebeu uma sabedoria divina.
A sabedoria de Salomão, ela não era uma sabedoria humana. A sabedoria de Salomão era uma sabedoria divina. Salomão escreveu muitos provérbios carregados de instruções, cheio de admoestações e muitos conselhos para as nossas vidas. Conselhos carregados de sabedoria. E em meio a tantos conselhos deixado pelo sábio, ele diz que se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Essa versão que nós lemos é uma versão mais contemporânea, que deixa claro o que Salomão quis dizer. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Nas demais versões, quem vacila. Quem vacila no dia da dificuldade tem a sua força limitada. Então, Salomão, ele está literalmente dizendo que se você vacilou no dia da dificuldade, é porque você é fraco. Se você vacilou no dia da crise, é porque você é fraco. Então, ele usou o verbo ali, a palavra vacilar, vacilo. E o que significa vacilo? Balançar por falta de firmeza. Vou repetir: balançar por falta de firmeza. Então preste atenção. Nós precisamos entender que tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser resilientes. Diga comigo, resiliente. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de, depois da pressão, depois de ter sido submetido a uma forte pressão, você volta ao seu estado natural. É como um elástico. O elástico, você submete o elástico a uma pressão. Você estica o elástico. E quando você solta o elástico, ele volta ao estado original dele. Eu estou usando o elástico para exemplificar o que é resiliência. Então presta atenção. Resumindo, resiliência é a capacidade de suportar a pressão. Vou repetir. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão. Jesus é o maior exemplo de resiliência. Pergunte por quê? Porque ele foi dilacerado, ele foi crucificado, ele foi morto. Ou seja, a cruz deformou Jesus. Mas ao terceiro dia, ele não se levantou como um dilacerado.
Ao terceiro dia, ele se levantou em um corpo de glória. Aleluia. E talvez alguém está pensando assim: pastor, mas ele ainda carregava a marca dos pregos. Ele ainda carregava a marca da perfuração da lança do seu lado. Ei, mas preste atenção, foi as únicas marcas que ele fez questão que elas permanecessem. Foi as únicas marcas que o Pai deixou no seu Filho Jesus. Por quê? Para que não houvesse dúvidas. Eu vou repetir: as marcas que Jesus carregou, as marcas que permaneceu nele, foi para deixar claro, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que alguém foi pregado pelos nossos pecados, que ele foi marcado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. As marcas não é para quem crê, as marcas é para quem duvida. Vou repetir: as marcas deixadas no Cristo não é para quem crê, é para quem duvida. É por isso que quando Jesus encontra os discípulos, e ele não encontrou Tomé naquele dia, passado alguns dias, os discípulos disseram a Tomé: Jesus nos encontrou, Jesus esteve conosco. O Tomé tinha dificuldade para crer, o Tomé tinha dificuldade para acreditar. E alguém vai dizer: mas o Tomé era discípulo? Era. Mas o Tomé frequentou todas as reuniões de Jesus? Frequentou. O Tomé também viu milagre? Viu. O Tomé viu cego enxergar? Viu também. O Tomé viu ele pregar? Ele ouviu todas as pregações. O Tomé ouviu que ele disse que morreria, mas ressuscitaria? Ele ouviu. Mas o coração dele tinha dificuldade para acreditar totalmente naquilo que Jesus dizia. É por isso que Tomé olhou e disse: eu não acredito, eu não consigo acreditar. Passado alguns dias, quando Tomé está reunido com eles, Jesus faz questão de entrar, e Jesus não entra pela porta, Jesus atravessa a parede. Não, vou repetir: Jesus não entra pela porta, Jesus chega atravessando parede. Oh glória! Sabe por quê? Porque atravessar a porta é uma coisa natural que o homem consegue fazer, mas atravessar a parede, atravessar a parede é só para quem venceu, para quem venceu a morte, para quem venceu o inferno, para quem venceu tudo. Jesus entra, Jesus se apresenta, e a Bíblia diz que a primeira pessoa que ele foi em direção foi Tomé. E quando ele chegou em Tomé, ele disse: coloca a mão aqui. Levantou a camisa e disse: põe o dedo aqui. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar. Pare de duvidar e creia. Oh glória! Olha para essa pessoa e fala: para de duvidar. Vai, fala: para de duvidar, creia. Oh glória! Isso, vai, para de duvidar, creia. Oh maravilha! Jesus venceu.
E para deixar como motivação para os seus discípulos, ele declara: eu venci. Eu só pode declarar essas palavras quem foi deformado pela crise. Só pode declarar que venceu quem passou pela pressão, mas chegou do outro lado com resiliência. Só pode falar quem venceu quem depois de uma luta, depois de uma provação, ainda está de pé. Oh, glória! Por que, pastor? Porque os fariseus queriam que ele permanecesse na tumba. Os religiosos queriam que ele permanecesse sepultado. O inferno queria que ele permanecesse morto. O diabo e os demônios queriam que ele permanecesse dentro daquela sepultura. Mas para a tristeza do diabo, para o desespero dos demônios, para o pânico dos religiosos, no terceiro dia ele está declarando: eu venci! Eu venci! Eu venci! Eu vou falar até você na glória. Eu vou falar até você glorificar. Eu vou falar até você encher essa casa de aleluia. Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Pega na mão da pessoa que está perto de você, pega, balança, 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 balança e começa a declarar: você vai vencer também. Você vai vencer também. Você vai, você vai, você vai, você vai vencer. Você vai ver. Arabadara, chorebe, calabadai, uribiola, badara, subiola. Continua, gente. Na vida, todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. Todos nós estamos sujeitos a passar por circunstâncias difíceis. Todos nós, em algum momento na nossa vida, seremos submetidos às pressões da vida. Quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não enfrenta crises? Quem é que não passa por tudo isso? Presta atenção. Quantos problemas familiares você já enfrentou? Crises conjugais. Quem é aqui dentro hoje que não enfrentou um rompimento no casamento? Imagina você passar a vida do lado de uma pessoa e ela simplesmente chega e diz para você: eu não te amo mais, eu não quero mais estar com você. E você olha para trás, você tem lembranças de momentos vividos durante 30 anos, 25 anos, 20 anos.
E de repente você vê a sua vida mudar totalmente. Quem é que nunca chegou no trabalho e o superior, o chefe, chamou e disse: olha, nós estamos fazendo alguns cortes, nossa empresa está passando por algumas crises financeiras e eu vou ter que mandar você embora. E você está cheio de boleto para pagar, você está cheio de dívidas, e é um momento em que você não sabe o que fazer. Ou até mesmo uma dor que você começou a sentir, que o dipirona não curou, com Dorflex não passou, com paracetamol não resolveu. E você vai no médico, o médico pede alguns exames, e você descobre que tem uma doença grave. Você descobre que a sua vida vai mudar totalmente, que você vai ter que enfrentar um tratamento agressivo. Ou até mesmo você teve que ouvir da boca do médico que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que esgotou todas as possibilidades através da medicina tradicional. Ou até mesmo você teve que passar pela dor de ver um filho saindo de casa, ver a filha saindo de casa, se envolvendo com pessoas que não têm a sua bênção. E de repente, esse filho, essa filha, em um estado de rebeldia, vira as costas e vai embora. Ou até mesmo a dor de ver os filhos se afundando nas drogas, nos vícios, se envolvendo com más amizades, caindo no submundo do crime, e você não sabe o que fazer. Quantas coisas podem acontecer na nossa vida? Ou quantas coisas já aconteceu na sua vida? Um acidente, um acidente que trouxe uma limitação física parcial, um acidente que te levou para dentro de um CTI, ou até mesmo sonhos frustrados, o concurso que você tanto estudou e não passou, não foi aprovado. Quantas coisas podem acontecer nas nossas vidas? Quantas crises nós podemos enfrentar ao longo da nossa vida? E diante de tantos conflitos e de tantas crises, quantas pessoas perderam a capacidade de acreditar que elas podem dar a volta por cima? Pessoas que deixou de acreditar que elas podem vencer um dia. Pessoas que, devido a circunstâncias difíceis, devido às intempéries enfrentadas na vida, já não conseguem mais crer, já não conseguem mais acreditar. Pessoas que passou, na verdade, a acreditar que esse é o destino delas. E talvez eu estou pregando para alguém aqui, que você entrou aqui nessa situação hoje, em que você já não acredita mais, você já não crê mais. E quantas dessas pessoas continua amando Jesus? Quantas dessas pessoas que continuam louvando e adorando Jesus?
mas ela já não consegue mais acreditar que elas possam viver um milagre. Isso aconteceu com Marta. Quando o irmão dela, Lázaro, estava doente, ela mandou chamar Jesus. Ela mandou o mensageiro dizer: aquele a quem tu amas está enfermo, venha, coloca a mão, cura ele. Ela chegou a apelar para o lado emocional do Cristo, dizendo: aquele a quem tu amas. Aqui nessa fala você percebe o desespero e a angústia que estava na alma dela. Quantos de nós que também apelamos para Deus? Quantos de nós fazemos promessa para Deus que nós não vamos nem cumprir, mas na hora do desespero nós começamos a fazer votos, nós começamos a fazer promessas, dizendo que se o Senhor curar, se o Senhor fizer eu vou fazer tal coisa, se o Senhor fizer eu vou fazer aquilo, Nós achamos que nós vamos tocar o lado emocional de Deus. Você consegue tocar no lado emocional talvez de um vendedor das Casas Bahia. Nós precisamos entender que Deus não é emocional. Quem sofre de crises emocionais é o homem, Deus não. Quem está entendendo isso aqui? O que Jesus fez? Ele foi lá? Ele curou Lázaro? Não. O Lázaro morreu, sepultaram ele, passou 4 dias. No 4º dia Jesus vai chegando. Quando Jesus chegou no vilarejo de Betânia, a Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Jesus falou assim: ele vai ressuscitar. Ela disse assim: eu sei, no último dia. Peraí, olha para cá. Ela disse: eu sei, no último dia. Que último dia que ela estava falando? Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu ouvi a sua pregação. Eu conheço um pouquinho de escatologia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, quando os mortos ressuscitar. Eu sei. Mas na verdade Jesus não estava se referindo ao último dia. Ele estava se referindo do agora. Ele estava se referindo do hoje. Só que a Marta já não acreditava mais. Prova disso, quando ele chega diante da sepultura, ele disse: tira a pedra. Ela pulou na frente da pedra e falou: não. Está cheirando mal, mestre. Faz 4 dias. Sabe o que ela estava dizendo? Nem o Senhor, que é tão poderoso, consegue mais. Não vou repetir isso aqui. Nem o Senhor, que é o todo-poderoso, consegue mais. Pastor, mas ele já não tinha ressuscitado mortos antes? Ressuscitou a filha do Jairo. Então por que ela tem dificuldade de acreditar? É porque a filha do Jairo não tinha sido sepultada. Para ela, o limite do poder do Cristo chegava até na pedra da tumba. Não atravessava da tumba para dentro. Ela nem sabe que aquilo que causa mais terror no homem, que é a morte, ele não ia vencer do lado de fora da tumba. Ele ia vencer do lado de dentro da tumba. Ela está acreditando que o poder dele vai até ali, mas o poder dele atravessa. Eu vou repetir.
Ela está achando que o poder dele vai até ali, mas o poder dele atravessa. Talvez você está limitando o poder de Deus. Talvez você está olhando para as suas crises, você está olhando para os seus problemas, e você está limitando o poder de Deus, dizendo: até aqui deu, até aqui tudo bem, passou daqui não dá mais. Hoje Deus me usa como profeta para te dizer: não limita o poder de Jesus Cristo. Não limita o poder de Deus. Olha para essa pessoa, diga para ele, diga para ela: o poder dele vai além. Diga: o poder dele vai além. Jesus viu você aqui nesse culto hoje, olhando para a pedra e dizendo: acabou. Olhando para a pedra e dizendo: já era. Olhando para a pedra e dizendo: não tem mais jeito. Olhando para a pedra e dizendo: agora aceitar. Hoje você vai ter que ouvir ele dizendo: tira a pedra. Tire a pedra. O céu está dizendo para alguém aqui hoje: tira a pedra. Presta atenção. O apóstolo Paulo, e eu amo a vida desse apóstolo aqui. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus. O apóstolo Paulo não teve o mesmo privilégio que Pedro. O apóstolo Paulo não teve o mesmo privilégio que Tomé. Ele não teve o mesmo privilégio que André. Não. Ele não teve o mesmo privilégio de Judas. Paulo não andou com Jesus. Mas eu posso falar, ele pode não ter tido o privilégio de andar com Cristo quando Jesus esteve na terra, em formato de homem. Mas ele teve o privilégio de ser encontrado por Jesus, Filho de Deus. Vou repetir isso aqui. Ele não teve o privilégio de andar com Jesus homem, mas foi encontrado pelo Jesus ressuscitado. Deixa eu falar para você, nós tivemos a mesma experiência de Paulo. Eu e você não estava lá na Judeia, eu e você não estava na Galileia, eu e você não estava em Jerusalém, eu e você não andamos com ele nas ruas de Jericó. Não andamos. Nós não tivemos o privilégio de andar com Jesus homem há 2000 anos atrás, mas todos nós tivemos a mesma experiência maravilhosa que Paulo também teve. Qual? A de ter sido encontrado pelo Jesus ressuscitado. Eu um dia tive um encontro com ele. Você um dia teve um encontro com ele também. Só quem teve encontro com ele, abre a boca, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Mostra para o inferno que ele te encontrou. Eu não sei você, mas eu sentado aí eu ia até meia-noite. Esse homem aqui, Paulo, depois da experiência da salvação, acompanhada de transformação, esse homem, de perseguidor, passou a ser perseguido. E na verdade, tanto o apóstolo Paulo quanto os discípulos que andou com Jesus,
eles tinham algo em comum. Pergunte o quê? Todos eles glorificavam a Deus no meio das perseguições. Todos eles exaltavam o nome do Senhor no meio das tribulações. O pau estava quebrando e ele estava cantando. A carne estava sangrando às vezes pela chicotada, e eles estavam dentro de uma cadeia, cantando e orando ao Senhor. Cantando e orando. Por quê? Porque Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, bem-aventurados sois vós quando caluniarem vocês por amor ao meu nome, bem-aventurados sois vós. Então eles glorificavam, eles exaltavam. Por quê? Porque é privilégio ser perseguido por ser fiel, é privilégio ser perseguido por ser crente, é privilégio ser perseguido por ser seguidor de Jesus, é privilégio. Olha para cá. Eu preguei sábado e domingo em São Carlos, na igreja do pastor Francisco, um grande homem de Deus. É alguns pais que Deus me deu, que intercede pelo meu ministério. Eu estive lá sábado, foi uma bênção. No domingo, uma bênção. Aí no domingo, o pastor Francisco saiu da IBD, pegou meu amigo Adriano, que faz as minhas agendas lá. Me ligaram e falou assim: ó, você tá de boa? Eu falei: tô de boa. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Aí me levaram lá onde tinha bacalhau. Eu nem gosto, né? Tinha costela também. Meu ponto fraco. Tentaram Jesus com pão, o diabo vai me tentar com costela. Olha para cá. Aí nós estamos acabando o almoço. O pastor Francisco virou e falou assim: agora nós vai lá no velório. Aí o Adriano virou e falou assim: ô pastor, vou levar ele pro hotel. Aí ele virou para mim e falou assim: você vai no velório. Eu falei: eu que vou, eu vou no velório. Virei para o Adriano e falei assim: quem disse para você que eu vou pro hotel? Eu vou para o velório. Ele disse assim: morreu uma ovelha nossa ontem, depois do culto, e nós vamos lá fazer o velório. E eu fui. Cheguei lá, estava lotado. Assembleia de Deus, irmão, os crentes vai tudo no velório e faz culto. Não, vai no velório de um crente fiel da Assembleia de Deus. Vai ter gente chorando, mas vai ter gente: glória, aleluia, foi salva. Aí na hora que eu entro lá, o pastor Francisco virou para mim e falou assim: você vai trazer a palavra. Eu falei: eu vou trazer a palavra. Aí um obreiro dele, do pastor Francisco, chegou em mim e falou assim: ô pastor Wellington, fiquei admirado quando você entrou ali e você está aqui no velório. Eu falei: admirado por quê, Vaso? Ele falou: ô Vaso, a gente conhece você como profeta, a gente conhece você como pregador, cara. Não sei como que é lá, mas aqui você é reconhecido como isso. Aí você está aqui no velório, pregando numa conferência. Eu falei: mas não estou entendendo, por que você está falando isso? Ele falou: não, se fosse outros pregadores aí, não vinha não. Eu falei: é mesmo? Aí eu disse assim para ele assim: deixa eu te falar uma coisa, o meu Jesus morreu na cruz, não foi para mim ser aplaudido, ele morreu na cruz para mim ser perseguido. Ele não morreu na cruz para ninguém ser aplaudido.
Ele morreu e disse que nós ia sofrer por amor ao nome dele. Então eu não estou atrás das luzes que você está falando. Aí ele falou assim para mim: então aprendi mais uma com você hoje. Eu falei: então anota. Preguei no velório, foi uma bênção. Abracei, consolei, fiz o trabalho que Jesus mandou fazer. Então presta atenção. Quantas pessoas que confundem o evangelho? Ele acha que o evangelho é um Hopi Hari. Ele acha que o evangelho é o Beto Carreiro World. Ele acha que o evangelho é a Disneylândia. Não. Evangelho é Gólgota. Evangelho é lugar da caveira. Evangelho é cruz. E até onde eu lembro, a cruz ele é assim, ó, assim. E o que isso quer dizer? Assim, reconciliação. Assim, relacionamento com o divino. Assim, conexão com o Pai eterno. E assim é a grande comissão. Assim é aquilo que ele disse: ide, pregai, anunciai, vai. Quem há de ir por nós? Então uma coisa você tem que entender: cruz é relacionamento com Deus. E uma vez que eu tenho relacionamento com Deus, eu estou habilitado para o ide. Eu estou habilitado para ir e anunciar. Então presta atenção. Nós que deveríamos entender da aula do que é vencer tribulação, do que é vencer crise, do que é vencer dias difíceis, somos nós. É você, crente. Olha para essa pessoa e fala assim: é você, santo, santa, é você. Olha quantas crises você já venceu. Olha quantas lutas você já superou. Oh, glória, oh, maravilha. Olha quantas dores que você já enfrentou. Oh, maravilha. Só que chega uma hora na nossa vida que eu entendo que a sua alma vale mais do que a dor que eu enfrento. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: você está entendendo isso? Aí alguém vai falar assim: eu não vim no culto profético para ouvir um pregador falar que eu tenho que aprender a sofrer. Não, eu não estou falando que você tem que aprender a sofrer. Eu estou falando que você tem que aprender a vencer o sofrimento. Eu estou pregando que você tem que aprender a vencer as tribulações. Você tem que aprender a vencer as crises. Então presta atenção, presta atenção. Esse apóstolo Paulo aqui é o maior exemplo de resiliência. O maior exemplo de resiliência. Projeta para mim, filho, Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Olha o que ele disse aqui. Porque ele disse o que é ter resiliência. Olha o que ele disse, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Oh, glória. Vou repetir. Ele está dizendo: você quer aprender a ser resiliente? Então aí vai a dica, anota a dica, anota. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Oh, glória. Paulo tinha uma capacidade de aguentar o sofrimento e a pressão. Paulo apanhou diversas vezes, foi injustiçado, foi preso inúmeras vezes, sofreu 3 naufrágios e outras coisas terríveis, e mesmo assim permaneceu de pé. Não, você não está entendendo. Houve uma situação que depois que ele apanhou junto com Silas, mesmo acorrentado dentro da prisão, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 16: e próximo à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Está
Está doendo, mas ninguém tira o louvor dos meus lábios. Está doendo, mas ninguém tira o espírito de adorador de dentro de mim. Está doendo. Para você ter uma ideia, esse homem aqui, Paulo, ele chegou a declarar: o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Como que o diabo vai vencer um cara que chegou nesse estado de consciência? Como que o inferno vai vencer uma pessoa dessa? Que está dizendo: viver para mim é Cristo, e morrer? Morrer é prêmio, morrer é lucro. Presta atenção. Sabe quais foram as últimas palavras dedicadas a esse homem? Porque ele teve a sua cabeça decepada. Na sua última prisão ele foi condenado. Quando esse homem está indo para perder a cabeça, as palavras que foram dedicadas a ele foi: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Guardei a fé. Oh, maravilha. Guardei a... Você guarda aquilo que você não corre risco de perder? Vou repetir. Você guarda aquilo que você não corre o risco de perder? Então aqui ele está deixando claro que a única coisa que a tribulação tentou arrancar dele foi a única coisa que as provações tentou arrancar dele foi a única coisa que os naufrágios tentou tirar dele foi a única coisa que as chicotadas que ele tomou quis arrancar dele foi tudo e todos tentou tirar o que dele? Por quê? Porque a fé é o que nos conecta. A fé é o que nos liga. Oh, glória. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só consegue agradar a Deus quem tem fé. Só consegue agradar o divino quem possui uma fé dentro de si. E o que é fé? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai responder: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Oh, glória! Oh, maravilha! Então o diabo vai tentar tirar tua fé, Satanás vai tentar destruir tua fé, as lutas vão tentar arrancar a sua fé. Por quê? Porque sem fé você não vai ter força para vencer a luta. Sem fé você não vai ter força para superar os obstáculos. Sem fé você não vai ter resiliência para dar a volta por cima. Sem fé você vai desistir fácil. Sem fé você vai entregar os pontos fácil. Sem fé você vai sair da igreja. Sem fé você vai desistir do ministério. Sem fé você vai largar os instrumentos. Sem fé você vai abandonar a Bíblia. Sem fé você não vai evangelizar mais. Sem fé você não vai pregar mais. Mas Paulo está dizendo: eu guardei. Pega na mão, pega na mão, pega na mão. Diga assim: não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Fica de pé declarando. Fica de pé declarando. Não perca, não perca, não perca, não perca, não perca, não perca, não perca a fé. Não perca a fé, não perca a fé, não perca a fé.
sangrando, mas a minha fé está intacta. Está doendo, mas a minha fé está intacta. Oh, glória. Estão falando mal de mim, mas a minha fé está intacta. Intacta. Por quê? Porque eu coloquei os olhos da fé no lugar certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé. Não, se eu olhar para o homem, eu perco a fé. Se eu olhar para as picuinhas, eu perco a fé. Se eu ficar dando ouvido para fofoqueiro, eu perco a fé. Mas não tem como perder a fé quando você está olhando para ele. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem arabaraço. Uribicalabandarabarabassu, uribicalabandara. Eu tinha mais 3 pontos no meu sermão. Vou parar aqui. Terça-feira que vem eu vou continuar essa mensagem, parte 2. Presta atenção. Como está a sua fé?